o marketing e os desejos e necessidades do consumidor. O mercado é composto por desejos e necessidades. Cada um deles pode ser alcançado pelos consumidores e parte do vendedor dar ao mercado o que ele deseja. São muitos estudos feitos e estes devem ser utilizados ao máximo para atender às necessidades e desejos do consumidor. A maior diferença que pode ser percebida é que um desejo é um sonho almejado e um pouco diferente disso é uma necessidade. A necessidade é o básico que um consumidor precisa. É uma comparação difícil de ser entendida, porque normalmente as pessoas confundem os termos. Mas sabe-se que uma pessoa tem necessidades de estar vestida, alimentar-se ou locomover-se. Isto é uma necessidade do ser humano. Por sua vez, usar a melhor roupa de certa grife, comer em um restaurante luxuoso e andar com o carro mais caro que o dinheiro pode comprar, deixa bem claro o que é um desejo. Cabe ao vendedor dar ao seu consumidor o produto ou serviço desejado. Orientando e apresentando corretamente seu produto, utilizando a estratégia correta para atingir o público-alvo e fazer com que seus produtos ofertados sejam consumidos. O maior desafio que um vendedor pode encontrar é quando um desejo transforma-se em necessidade. A forma como o produto é visto pelo consumidor muda. Suas características devem ser alteradas. E o ciclo de vida do produto diminui drasticamente. Como exemplo já citado, o telefone celular ou telefone móvel, que há alguns anos era um artigo altamente desejado pelos consumidores e hoje é indispensável a todos. Pesquisas de mercado geram os dados necessários para que nada seja feito em vão, mas, principalmente, devem existir, dentro do vendedor, o desejo e a necessidade de aprender constantemente, sem transformar a necessidade em desejo. Cerca de 80% do sucesso de um vendedor se deve à sua atitude. Só os restantes 20% são relativos à sua aptidão técnica. Os vendedores de sucesso são pessoas confiantes, sabem como provocar uma compra de modo firme, mas amigável. Ter uma atitude positiva perante a vida. É essa mentalidade vencedora que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em uma venda. Em cada passo do processo de venda, é necessário aprender técnicas que mantenham essa atitude vencedora. O bom conhecimento do produto que está se vendendo. Uma linha de raciocínio ordenada e de fácil compreensão para que o cliente entenda bem o que o vendedor quer falar. Outro fator importante é conhecer ou, pelo menos, ter uma ideia do tipo de cliente a quem se está desejando vender o produto. Para isso, é importante observar os diversos tipos de clientes que existem já definidos. Cada tipo de cliente possui um perfil e valores diferentes e, por esse motivo, cada cliente deve ser abordado de forma diferente. Lembre-se, você, vendedor, deve agradar ao seu cliente. Na fase de prospecção, deve preparar as perguntas aos clientes antes de pegar no telefone ou ir bater em sua porta. Ao apresentar um produto,
deve concentrar-se em vender soluções que respondam aos problemas concretos do cliente. Ao fechar uma venda, você deve antecipar as eventuais objeções, incluindo as relativas ao preço. Antes de conhecer melhor cada uma destas fases, nunca se esqueça de que a diferença entre boas e más vendas não está no produto, nos clientes ou na área geográfica, mas no vendedor. Adquira autoconfiança. Como já foi dito, os vendedores que vendem 100% mais do que os outros não são 100% melhores, mas, acima de tudo, eles têm melhores atitudes. Mas como adquirir essa mentalidade vencedora? A primeira barreira a ser vencida é a psicológica. Um bom vendedor tem de começar a mudar a forma como vê a vida e a si próprio. Essa autoavaliação deve ser baseada no conjunto de ideias, medos, opiniões, dúvidas e valores adquiridos ao longo da vida e que afetam tudo o que se faz e se sente, podendo ser dividida em 3 partes. Autoimagem, ou seja, como nos vemos. Autoideal, ou seja, como gostaríamos de ser. E autoestima, isto é, o quanto gostamos de nós mesmos. Não receie a rejeição. A maior causa das falhas nas vendas é o medo da rejeição, que muitas vezes representa um sinal de falta de confiança própria. Quem não tem uma atitude de vitória tende a encarar a rejeição para o lado pessoal. Elimine este sentimento. O cliente que não aceita uma proposta está rejeitando uma transação e não você. Estar consciente desse fato ajuda o vendedor a manter-se calmo, paciente e persistente. Veja agora 3 dos principais requisitos para uma boa venda. Quem compra um produto ou serviço deseja melhorar a sua situação, resolver um problema ou poupar dinheiro. Antecipe as perguntas dos clientes. Tente responder as seguintes questões que antecedem uma venda. O que estou vendendo? Os clientes não procuram produtos e serviços, mas sim soluções para problemas específicos. Quem é o seu cliente ideal? Compare os seus clientes habituais através de critérios como sexo, condição socioeconômica, cultural, profissão e idade. Por que compram? Saiba quais são as vantagens tangíveis e intangíveis que os consumidores deste produto ou serviço mais anseiam. Onde estão os clientes potenciais? Veja se poderão pertencer, por exemplo, a uma dada área geográfica ou a um grupo específico de consumidores. Quando é que eles compram? Conheça a frequência e os hábitos de compra. Exemplo, no início do mês, quando recebem o salário, no Natal para presentear alguém e etc. Quem são os concorrentes?
Veja quais os seus pontos fortes e fracos e que necessidades satisfazem. Quem ainda não é seu cliente? Saiba quem poderá se beneficiar do seu produto, mas que ainda não o conhece ou não esteja comprando. Antecipe rejeições. Se existe uma situação para a qual o vendedor tem de estar sempre bem preparado, nesta fase, é da argumentação junto ao cliente. Liste 3 motivos que levam um determinado cliente a comprar um produto ou serviço, quer seja comercializado por você, quer pela concorrência. Apresente a você mesmo 3 razões para que um cliente que já decidiu comprar o produto ou o serviço prefira sua oferta à da concorrência. Descreva 3 motivos para comprar o produto ou serviço de você e não de outro vendedor da sua empresa. Neste caso, esqueça a concorrência externa, analise também a concorrência interna. Como negociar com o cliente? O medo é uma presença constante no ato da venda. Já vimos que os vendedores têm de ultrapassar o medo da rejeição. Mas não devemos esquecer que os clientes também receiam falhar. Eles têm medo de se enganar, de comprar em demasia, de estarem pagando mais do que a concorrência ou de apostar num produto sem ter as provas do seu sucesso. A compra, para o cliente, é também um ato de risco. Para concretizar a venda, você deverá convencer o cliente de que esse risco é mínimo. Logo, quando estiver frente a frente com o cliente, não procure apenas vender imediatamente, mas sim criar uma relação duradoura de confiança. Reforce a sua credibilidade. Para estabelecer essa relação de confiança com os clientes, é necessário inspirar credibilidade. Veremos algumas técnicas para isso. Primeira impressão. Preste especial atenção à sua aparência, atitude ou traços de personalidade. 3 indícios de credibilidade no primeiro contato. Reforce a credibilidade da empresa. Leve sempre consigo um material promocional e alguns dados históricos sobre a sua empresa, para o caso do cliente não conhecê-la devidamente. Referências. Não hesite em recorrer aos testemunhos e referências dos consumidores satisfeitos com o seu produto ou serviço. Testemunhos de formadores de opinião e peritos. Não se esqueça de que clientes valorizam mais os elogios de uma entidade, como os artigos de uma revista de especialidade ou um estudo de mercado, do que os esforços promocionais da sua empresa. Garantias. São as melhores formas de demonstrar que você acredita no produto que está vendendo. O produto. Mostre-o, faça experimentar. Ofereça manuais de instruções e características de funcionamento. Prove por que o produto responde às necessidades e aos anseios do seu cliente. Um último conselho: saiba ouvir.
Falar muito e ouvir pouco irrita o cliente e diminui a sua credibilidade. Os bons ouvintes demonstram estar genuinamente interessados nas necessidades e aspirações do cliente. Como lidar com as objeções? Qualidade, valor, serviço e preço são os 4 elementos necessários à venda. Só que são insuficientes. Por melhor que seja sua proposta, há sempre o risco do cliente levantar objeções. Mas, ao contrário do que se pensa, as objeções até podem ser positivas. O pior cliente é o que assiste silencioso e quieto à apresentação de um produto. Por outro lado, as objeções podem ser úteis, pois revelam as áreas em que os clientes são mais sensíveis. Em vez de reagir emocionalmente a uma eventual objeção, procure antecipar qual será a sua estratégia de resposta. Antecipe as razões da recusa. Em regra, as objeções podem ser agrupadas em cerca de 8 categorias: preço, qualidade, garantias, eficiência, competidores, pós-venda, serviços, durabilidade. Determine quais são esses 8 critérios para o seu produto ou serviço. Prepare antecipadamente argumentos sólidos para cada um deles. Em suma, trate sempre as objeções como pedidos para mais informações. Ouça com atenção. Aceite as recusas com gratidão e siga em frente. Não se esqueça de que muitos problemas não têm de fato solução. Antecipe a questão do preço. Esta questão é a mais importante, pois pode ser levantada desde cedo nas questões de vendas. É habitual o cliente perguntar o preço mesmo antes de ouvir a proposta comercial. Mais habitual ainda é afirmar que é caro, qualquer que seja o valor. A primeira atitude a tomar é a de diferir questão do preço para o momento mais oportuno. Se a dúvida for esclarecida muito cedo, a discussão será centrada a partir daí no fator preço, em vez de descrição das características e benefícios do produto. Quando chegar a hora de se defrontar com esta questão, tente perceber se o preço é ou não uma objeção real. O cliente pode ter razões legítimas para a recusa, como a mera falta de dinheiro ou o conhecimento de um preço mais baixo. Neste último caso, você deve ser capaz de, mesmo assim, demonstrar o seu produto. Apesar de implicar um investimento maior, gerará maior valor para o cliente. O objetivo nesta fase é o de centrar a discussão no valor global da sua proposta e não apenas no preço. Não espere que seja o cliente a lhe dizer que os concorrentes têm preços melhores. Isso é um sinal de que o vendedor não fez o seu trabalho de casa. Como fechar o negócio?